Pode ver de onde querer ver. Você sabe disso. Diário de uma Vida Elétrica. O DUV, claro, para você. Hoje, aqui comigo nos estúdios da Fontana Filmes, eu tenho acho que não só um amigo, certamente não só um amigo, mas um influenciador da minha trajetória, da minha experiência nesse tema de energias renováveis, eficiência energética. A gente se conheceu por uma jesuicidência, que é um termo que ele usa lá atrás, lá nos idos de 2015, 2016, a gente vai falar disso. E me influenciou bastante. Então, apresentando esse ator, personagem do setor elétrico, eu tenho aqui comigo Rodrigo Pedroso. Meu amigo, obrigado por ter aceito, por estar aqui, por contar a tua história, a história dos seus empreendimentos, do que você tem feito. Eu tenho certeza que a nossa multiaudiência ficará muito satisfeita com essa conversa nossa. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Guilherme. Muito honrado com o convite. E acho que você foi muito generoso aí da inspiração. Fico honrado com essa frase, com essa palavra. E eu acho que é isso. Acho que o que a gente vai construindo na vida, a gente é aquilo que a gente constrói. Então, poder ter sido parte da sua trajetória aí é algo que muito me orgulha. E ver quanto você caminhou e onde você está hoje é, sem dúvida nenhuma, um motivo de muito orgulho para todo o setor elétrico. Não só para mim como pessoa, mas te considero também um grande amigo, um grande profissional. E graças a uma jesuicidência, a uma das jesuicidências da nossa vida, que bom que nossos caminhos se cruzaram lá nos idos de 2015, como você disse, e a gente poder desfrutar um pouco da nossa trajetória profissional, às vezes alguns momentos mais afastados, mas com o mesmo propósito, né? E agradecer também a todos que estão ali nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer enorme poder estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. E o que eu estou te dizendo é de fato uma verdade, porque 2015, eu pelo menos, né? Você já vinha nessa trajetória, você vai falar um pouquinho disso, mas eu estava vindo de fora, eu estava vindo do Panamá naquela oportunidade, já vinha trabalhando com o tema de renováveis, mas vim entender o mercado brasileiro, né? A gente foi se conhecer, se encontrar ali em Goiânia, né? Não estava especificamente só com o tema energético, tinham outros temas, mas você estava já vinha, né, nessa trajetória. E como é para falar muito mais de você do que de mim, eu já fiz uma entrevista comigo mesmo no primeiro episódio. O Rodrigo Pedroso, engenheiro civil, né, formado pela PUC do Goiás. Do Goiás. E aí, a gente conta isso também, foi caminhando até chegar na energia, né, no setor elétrico, né? Rodrigo, como é que foi isso? Como é que foi uma engenharia civil e essa trajetória que te trouxe até ao setor elétrico? Como é que você foi parar no setor elétrico? Eu acho que a primeira experiência, me lembro que você contou isso também já, a primeira experiência tua, se eu estiver correto, está aí o microfone para você contar, foi na ANEEL, né, ou algo nesse sentido. Como é que foi isso? Um engenheiro civil que foi parar na energia. Bom, para não perder a frase, né, não perder a palavra, jesuicidência, sem dúvida alguma, né? Eu acho que eu me formei, eu colei grau numa terça-feira, há 24 anos atrás, e cheguei em casa da colação de grau, recebi uma ligação de um tio meu me convidando se eu tinha interesse de entrar na ANEEL. Eu falei, mas o senhor lembrou que eu sou engenheiro civil? Até eu mesmo fiquei em dúvida. Não, mas pô, você é uma pessoa que tem a cabeça legal, então acho que você vai se dar bem, é um setor muito legal. Eu acho que você vai aprender bastante. E eu me dispus àquele desafio. Então, de terça, quarta, eu arrumei minhas malas ali em Goiânia e quinta-feira eu já estava em Brasília trabalhando na ANEEL. Então, foi minha primeira ocupação profissional, né? A primeira atividade profissional da minha vida depois de formado. E aí, de fato, muita gente acha que eu sou engenheiro eletricista, de fato que eu não sou. E legal a gente poder contar isso aqui, né? Uhum. E tive essa experiência ali na ANEEL por 3 anos e meio, mais ou menos. Então, fiquei ali na ANEEL até 2003, meados de 2003. Uhum. E eu vi que pela ANEEL, se eu não estou enganado, você passou muito por uma experiência com o setor hídrico, né? Com a hidrologia, né? Com a energia hidrelétrica, né? Correto?
correto. Eu entrei na ANEEL, trabalhava numa superintendência que ela, quer dizer, já foi fundida e refundida 2 vezes, e é ruim a gente ficar falando nisso, né? A gente estava brincando da idade, né? Acaba entregando a idade, às vezes no meu caso não é nem o cabelo branco, é a falta deles, né? Que acaba me entregando, mas de fato a gente tem que contar, e é uma história legal, porque assim, eu entrei numa superintendência que chamava SPH, Superintendência dos Potenciais Hidrelétricos, que depois ela foi fundida a uma outra superintendência que chamava SIH, Superintendência de Informações Hidrológicas, que quem era o superintendente na época, inclusive, da SIH, era o Elvio Guerra, que esteve aqui com você, Isso. que comentou comigo, e que também acabou de chegou até a posição de diretor da ANEEL, uma pessoa que eu admiro muito também. Depois que teve essa fusão da SPH com a SIH, surgiu a SGH, Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, que depois também já deixou de existir, hoje é a SCG. Então, vai mudando. Vai mudando, né? Importante então, que mude. Não quer dizer que a gente é velho, né? Não, é clássico, né? E o processo é transitório, né? Sim. A mudança faz parte. Rodrigo, e essa passagem, o que ela te influenciou, né? Porque 3 anos é alguma coisa. Imagina até que tem muita gente do setor que, como diz, você conheceu por ali, né? Sim. Porque muita gente que esteve aqui, Elber que esteve aqui, foi a ANEEL. Alessandra Torres, que ainda não veio, mas que está na Abra PCH hoje, foi a ANEEL. Se eu não estiver enganado, Alessandra Amaral, que é a Adelate, que passou também por a ANEEL. Quem do setor ali hoje você vê que está andando e o que te influenciou a ANEEL? Várias pessoas, o André Pepitone, o Julião, que chegou a ser diretor também, que era da Procuradoria, um grande amigo, Paulo Pedrosa, inúmeras pessoas. Mas eu acho que assim, a ANEEL teve 2 pontos fundamentais na minha vida. A primeira delas foi que me despertou para essa área de energias renováveis, de transição energética. Eu estou falando disso, Guilherme, antes do apagão. Então, assim, eu estava na ANEEL, o apagão foi em 2001, eu pude viver toda aquela confusão do apagão, né? Então, isso me levou muito, despertou esse olhar meu para essa questão de sustentabilidade, de transição energética, quando a gente está, às vezes, para algumas pessoas, a gente começou a falar disso anteontem, né? E outro ponto que a ANEEL despertou muito claro na minha trajetória e na minha carreira foi de que eu não queria ser funcionário público, que eu queria, de fato, ser empreendedor. Então... Não é uma crítica, né? É uma constatação. É uma constatação, exato. Não, e acho que tem perfil para tudo, né? Exato, por isso. E eu acho que, assim, as 2 grandes contribuições que a ANEEL trouxe para a minha vida, como pessoa, mas, sobretudo, como profissional, foram esses 2 olhares para a questão de sustentabilidade, algo que eu venho fazendo aí há 24 anos, e até você brincou, dá para a gente gravar outros podcasts, né, com outras iniciativas que a gente tem, como, por exemplo, o Zero Summit, mas também essa questão de que eu estava decidido que eu queria ser empreendedor. Então, eu acho que isso foi muito importante para a minha vida. Acho que não só eu aprendi isso com aquele mesmo avô das frases, de que na vida... Seu Geraldo, né? Seu Geraldo, de que a gente tem que saber não só aquilo que a gente quer, mas também aquilo que a gente não quer, sabe? Eu acho que isso é muito importante e a ANEEL foi fundamental. E aí, depois da ANEEL, eu vi... E aí você foi empreender, está aqui, né? Eu te stalkeei. E aqui, enfim, né, algumas iniciativas, né, presidente do Conselho da Administração do seu próprio grupo, o Rodrigo Pedroso, acionista e presidente do Conselho de Administração da GRP. Como é que foi essa transição? Porque eu conheço a história, vivi um pouco a história contigo, claro. Aí, a partir, igual eu te falei, quase 8 anos atrás, né? Mas tem uma história do Rodrigo de 2003, 2004, caminhando até chegar nesse ponto que a gente se encontra, né? Sim. Como é que foi isso? Então, nesse momento que eu saio da ANEEL, que eu decido empreender, e aí aquela situação que a gente brinca de empreendedor brasileiro, né? Que o empreendedor brasileiro, quem dá certo no Brasil, dá certo em qualquer lugar do mundo. E aquela dificuldade, você brincou aqui mais cedo falando de não vendia a Fiorina ainda, naquela época eu não tinha a Fiorina, eu tinha um Uno Mille, 2 portas,
Acho que muita gente nem vai saber o que isso é hoje, que é a turma mais nova, mas existia nos carros... Mas era o Uno Mille escada, o que tinha escada em cima, não? Não, esse ainda não. Era o Uno Mille, mas era de 2 portas, não era nem o de 4. Uhum. E ele tinha um negócio que talvez vai soar até como uma palavra muito... Mas existia nos automóveis do passado um negócio chamado vidro manual. Ele não tinha nem um vidro elétrico, ele era na manivela. Então você baixava e subia o vidro na manivela. Ele era analógico, Ele né? era analógico. E eu vendi esse Uno Mille e foi meu primeiro seed money. Eu falo que naquela época, hoje a gente fala de startup, de anjo inverno, meu seed money foi a Fiat que me deu, né? Que investiu em mim, então foi o Uno Mille. E eu fui ser um prestador de serviço. Eu não tinha condição de ser nada mais do que isso. Eu sou filho de uma professora universitária e de um profissional liberal que me ajudaram muito na minha carreira, sem dúvida nenhuma, que eu sou como pessoa, devo a eles, investiram muito na minha educação, mas é o que eles tinham condição de investir, e eu acho que fizeram muito bem, e eu carrego esse exemplo para minha vida com os meus filhos, mas meus pais tiveram condição de investir na minha educação, e minha vida profissional eu tive que tocar do zero, né, o que a gente chama de self-made, e eu fui ali me aventurar no empreendedorismo. Comecei então como prestador de serviço, desenvolvendo projetos de pequenas centrais hidrelétricas, estudos de inventário de rio, que era aquilo que eu tinha aprendido a fazer na ANEEL. E num determinado momento a empresa foi crescendo e aquele negócio que a gente sempre tem de uma boa empresa é aquela que resolve problemas, né? E eu fui identificando quais que eram esses problemas e muita gente tinha problema com os terceirizados, com a topografia, com a sondagem, com o meio ambiente. E eu, naquela época, eu decidi criar o One Stop Shop. Então, Não tinha esse nome ainda, não, mas era isso. Era um One Stop Shop do empreendedor que queria investir numa PCH e eu fazia tudo ali dentro de casa, desde a parte de levantamento até a parte da engenharia, de dimensionamento, de meio ambiente. Depois, um determinado ponto, até também atraindo investidores. E nisso, essa empresa foi crescendo e eu tenho uma frase que eu sempre falava que era assim, eu queria passar, meu sonho, né, meu primeiro sonho grande era passar para o lado de lá da mesa, que era não ser só um prestador de serviço, mas ser também um investidor, um gerador de energia. Então, eu via que a engenharia era finita, porque em algum momento aqueles projetos iam acabar, mas a geração era infinita, porque aquelas usinas iam ficar gerando energia o resto da vida. Então, com isso, com algum tempo, eu consegui já investir nos meus próprios empreendimentos e eu comecei também, eu tinha esse diferencial, como eu disse, de ser o One Stop Shop. Então, em algum momento que a gente estava ali numa situação financeira mais equilibrada, não vou dizer nem tranquila, porque acho que isso nunca existiu na minha vida, e é uma coisa até que minha esposa pega muito no meu pé, de que a gente investe mais, mas... Eu não acredito que a sua esposa pega no seu pé. Pega. Não é das esposas. Não é, né? Essa parte tem que editar depois para não ter problema. Segue. Então, assim, a gente já estava com a situação com condições de investir, então a gente começou a trocar participação pelaquela prestação de serviço. Então, esses dois caminhos que vão me transformando aí de um prestador de serviço para um gerador. E isso vai caminhando, de fato, até essa época que a gente se conhece, ali 2015, 2016. E aí, bom, imagino, inclusive, que nesse momento já deu até para comprar um Uno 4 portas, né? Já estava mais tranquilo, com vidro elétrico e tudo mais. Eu vou fazer um detalhe aí. Eu tive um Chevette que era assim, né? Ele trouxe uma lição de vida para mim, né? Quando uma porta se fecha, a outra se abre, né? Um Chevette que eu tive saudade dele. Você falou do Uno Mille. Bom, mas em que momento chega o solar, né? Porque quando a gente se conhece, né, ali 15 de novo, eu vou falar disso aqui, o tema era o solar. Sim. E aí você vinha de projetos na geração, mas com olhar para a geração hidrelétrica, né? Que horas que o Rodrigo viu que falou, pô, esse negócio de solar aqui, isso aqui vai acontecer. Como é que foi isso? Assim, apesar de você ter achado que eu já era doido em 2015, imagina que... Já era antes, né? Já era antes, né? Mas é engraçado que a gente fala que nesse mundo do empreendedorismo, no começo você é doido, depois você vira visionário, né? Então, eu ainda não estava na época do visionário, de 2015, mas era uma transição. Era uma transição. Era um doido visionário. Era um doido visionário. Então... Mas, de fato, o solar... Bom, eu comecei com o PCH, como eu disse, ali 2008, 2009 foi o boom de eólica. A gente desenvolveu um projeto de eólica também, aí já dentro de casa, que inclusive a Copel foi nossa sócia, um complexo eólico chamado Bento Miguel, e fica em São Bento do Norte. E é dali que surge o Serra do Mel, que você conhece, lá perto também. Então, a gente já tinha passado pela eólica. E engraçado, Crispim, que assim, quando eu estava em PCH...
PCH era a coqueluche no momento. Todo mundo queria PCH. Quando veio eólica, todo mundo falou, não, isso não funciona não, o fator de capacidade é muito baixo, é muito caro, não tem equipamento, ninguém vai vir de fora para o Brasil é muito pequeno. Isso era quando? Isso era 2008, 2009. E aí eu fui doido naquela... Quer dizer, primeiro fui doido para empreender. Visionário. Depois fui um doido para olhar eólica, porque quando todo mundo fala que o caminho da energia renovável era PCH. E aí depois do eólico, e o eólico durou muito pouco, porque ele em 2008, quando foi em 2011, eu comecei a olhar para o solar. Você vê, 2012 foi a primeira resolução de geração distribuída, né? Então, 2011 eu falei, cara, solar e eu tinha passado por uma obra de eólica terrível, assim, muito complicado, que negócio de obra, que você também trabalhou com isso, você sabe como é que é. Engenharia, eu fazia PCH lá, fazia barragem e tal. E um negócio novo, né? Porque não é só complicado porque é complicado hoje ainda, né? Mas é porque era complicado que como é que faz isso, né? Ou seja, era logística, carregar aquilo espaço, tudo, né? Sem dúvida. E quando eu vi o solar, que eu olhei aquilo, eu falei, caraca, isso aqui é um Lego, é muito fácil, né? Então, isso aqui é o futuro. Então, em 2011, eu falei, cara, Aí, naquela época, tinha o tal do Atlas Solarimétrico. E aí era um primeiro. Você pegava um mapa do Brasil, hoje é muito mais evoluído, mas naquela época tinha pouca estação. Mas, de fato, você viu uma manchinha lá na cidade de Coremas. E aí aquilo ali estava... Aí eu peguei um avião, fui embora, aluguei um carro, 400 km. Cansei de fazer isso com PCH, não era novidade nenhuma. E comprei uma primeira fazenda em Coremas, na Paraíba, para desenvolver meu primeiro projeto solar. Isso em 2011? Em 2011. Você foi... A tua mulher não implicou um pouco com você, né? Às vezes eu penso que ela tem razão, sabia? Olhando assim com mais critério. Com calma. Com calma. Um avião 400 quilômetros de casa. Dá filme isso, Dá né? filme. Comprou uma fazenda. E comprei uma fazenda e comecei a desenvolver um projeto solar ali. 2014, eu acho que eu comentei isso com você. Eu fiz o primeiro sistema solar que foi na antiga Celg, na finada Celg lá em Goiás. Foi a primeira casa ou primeira edificação com energia solar que teve no estádio, na concessionária do estado de Goiás. E até brinca, assim, o relógio lá de fato era analógico. Você não tinha como homologar aquilo, não tinha nem... Não era bidirecional. Não era bidirecional, então aquele analógico tinha um discão, então quando eu ligava meu sistema lá, meu inversor ABB, com a placa Ingle de 280 watts... Nenhum dos dois, inclusive, mais estão no mercado, né? Aqui, pelo menos. Né? Ingle não está mais aqui e nem a ABB, né? A ABB desistiu de gerir, né? Exato. Então, o que fazia era aquele discão do medidor rodar ao contrário. Então, era tipo voltar o velocímetro de carro, sabe? Era o que fazia. Então, foi daí que eu gerei minha primeira energia. Mas voltando à sua pergunta... Mas tem um tema aí que eu vou querer trazer do carregador de carro elétrico. Foi nessa mesma época? Foi 14? Nessa mesma época, 14? 2014. Não, então a gente já vai contar agora. Esse a gente vai contar, mas antes, se inscreva aí no nosso canal. A gente fez, inclusive, uma promoção aqui outro dia. A gente estava com 200 inscritos. De lá para cá, bombou o número de inscrições. Nós já estamos com 240. É 20% a mais. Não é muito ainda, mas é 20% a mais. Então, ajuda a gente aí. Não precisa ver, mas se não ver, perde esse tipo de conversa sensacional. Se inscreva aí. Rodrigo, e aí você me contou essa história muito boa também, que você estava nos Estados Unidos. A gente vai voltar em Coremas. Você estava nos Estados Unidos em 2014. E aí você estava numa loja de departamento grande lá, né, que já vendia, inclusive, módulo, placa. E aí o que você fez? Então, eu tinha acabado de instalar esse sistema meu, eu estava apaixonado pelo setor, e eu mesmo tinha instalado, subido módulo no telhado, trabalhei de eletricista e fiz tudo lá, porque eu falei, cara, eu tenho que viver essa experiência, porque é um negócio que eu estou descobrindo agora, eu acho que faz sentido. E aí, logo depois, assim, acho que 1 mês ou 2 meses depois, a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem de família, de férias, mas empreendedor de verdade a gente não pode desconectar, né? Claro. A gente estava falando da esposa, às vezes a família acha um pouquinho ruim, mas de fato a gente não desconecta 100%. E era na época ainda do BlackBerry, mandava BBM, sabe? Lembro. Então, era naquela época, e aí eu entrei numa loja no supermercado e vi lá, tinha módulo solar para vender. Eu falei, caraca, eu estou no caminho certo, porque se os Estados Unidos já está vendendo módulo no supermercado, isso vai chegar no Brasil. E do lado daqueles módulos, tinha lá um carregador de carro elétrico. Aí eu falei, caraca... 2014. 2014. Eu falei, que negócio legal. Peguei, pus dentro e era um carrinho de supermercado mesmo. Tinha tipo assim, tinha lá as compras do supermercado da minha esposa e tal. Foi do lado do alface. Eu pus do lado do alface, literalmente. Aí ela olhou para mim e falou, o que é isso aqui? Eu falei, é um carregador de carro elétrico. Ela falou assim, tá, e assim, qual carro, né? Eu falei, calma, a Bíblia fala que Deus proverá, não é? E aqui o meu mesmo avô lá das frases, ele me ensinou quando eu era bem jovem, ele falou, meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é construir a garagem, depois você compra o carro.
Pronto. Eu falei, pronto, então é isso, tá tô no caminho. Esse aqui é um sinal, é uma jesuicidência, né? É. Então, vou levar e vou pôr lá e um dia vai vir esse carro elétrico. Eu sempre fui apaixonado, você sabe, por automobilismo. As Isso. minhas duas grandes paixões é automobilismo e aviação. Então, isso é a minha cachaça. Claro que isso tudo bem depois da mulher, bem depois da esposa. E tudo. Isso. No É caso o que ela também não concorda 100% não, Mas deixar registrado aqui. Isso. E aí levou o carregador de carro elétrico? Levei, trouxe Na mala? na mala, como diz o governo, na muamba, né? Aham. Passou na Receita Federal, não fui Passou em tarifado, tudo. passou em O tudo. pessoal também não devia nem saber o que Não era, sabia né? que Então, era, não ia achar, né? E beleza, instalei na minha casa, lá em Goiânia, quando ainda morava em Goiânia, e instalei na casa, deixei tudo funcionando. Quer dizer, acredito que estava funcionando, porque nunca foi testado, nunca carregou um carro lá em Goiânia. Né? E quando, engraçado que, bom, eu acho que eu tenho 14 anos que eu moro em São Paulo, mas os 7, 8 primeiros anos eu fiquei no bate e volta. Isso. Então tem 7 anos que a minha família está aqui comigo. E depois desses 7 anos eu ainda mantive a casa minha em Goiânia por mais ou menos um ano e pouco, e depois vendi. E geralmente assim, quando você vende uma casa, aí você negocia com o comprador. Tal coisa é uma coisa de estimação, geralmente toda pessoa tem isso, né? porteira fechada. Porteira fechada, mas aquilo ali, pô, é o ursinho do meu filho, eu vou levar, né? Tá certo. E o meu porteira fechada era o porteira fechada menos o carregador. Eu falei, ó, tudo menos o carregador. E aí o cara ficou curioso, E inclusive. o cara falou, mas por quê? Eu falei, cara, isso aqui tem uma história, eu sou do setor elétrico, eu trouxe esse negócio dos Estados Unidos na mala e tal. Mas né, também, pode levar esse negócio de carro elétrico, não existe não, e nem vai existir. Eu acho que hoje ele deve ficar se perguntando. Isso aqui, e tá cara. lá funcionando até. E aí trouxe para São Paulo. Tem uma casa no litoral norte, ali na Praia da Baleia, e tá lá instalado, toda vez que eu desço para a praia, é o carregador lá do supermercado que eu comprei em 2014, que está funcionando direitinho. O que ficou do lado do alface. E Né? ficou do lado da alface. Muito bem. Voltando em Coremas, tem uma história interessante aí eu vou fazer, me deu o direito aqui de um pequeno prólogo. Eu me lembro quando a gente se conheceu ali, na época ali de Goiânia e tudo, estava na Tecnomon junto com o Marcelo e tal, né? A Live nasce ali também, né? A empresa que eu fui ter depois, integradora e no setor. Mas você trazia, naquele momento, uma proposta de solar de usinas maiores, né? Eu não conseguia nem escrever, né? Porque era 100 e tantos megas, era o projeto de Apodi, depois Serra do Mel. Rodrigo, vou te confessar, eu olhava para aquilo ali quando você falava, falei, cara, isso é tipo lote na Lua. Acho que você é a torcida do Flamengo. Não, sem brincadeira. Quando você apresentava aquilo nas reuniões, eu ficava olhando para aquilo ali. Eu não sabia escrever 160, acho que era 162 megas, um negócio desse. Pô, nós estamos falando de 2015. Isso. Tudo bem que já tinha os leilões, você já era a geração centralizada, mas para quem estava olhando ainda e tentando ver como é que ia funcionar a geração distribuída, imaginar um projeto desse tamanho, dá para dizer que é de fato visionário, né? Já deixou o doido de lá, tem que ser visionário. Como é que foi esse trabalho? E de fato aconteceu, né? Sim. Esse projeto, de fato, ele foi colocado, está inclusive funcionando, gerando já tudo. está 8 anos já gerando. Isso, como é que foi isso aí? Então, na verdade, em 2015 o projeto já estava todo desenvolvido. A loucura começou em 2011. Isso. Então, em 2011 a gente começou e, de fato, a Apodi eram 162 megas e Serra do Mel era mais louco ainda, porque Serra do Mel eram 1.300 megas. Então, era quase 10 vezes o que era 1 giga e 300. 1.2 giga, 1.3 giga. 1.3 gigas. Então, mas a Apodi aconteceu, aí 2015, foi, acho que em março de 2015, nós vencemos o primeiro leilão de energia solar do governo federal. Isso. E aí começamos a implantar, então, bom, depois, aí ganhamos o leilão, e aquele negócio, o dia que você ganha um leilão, naquela época, né, o setor elétrico expandia através de leilões, né? Era muito difícil, muito diferente do que acontece hoje. E aí, depois que você ganha um leilão, era brincadeira, a gente fala assim, agora eu comemoro ou eu choro, né? Você tem um desafio. Fico feliz ou não, né? Então, assim, a gente, depois de vencido o leilão ali em 2015, a gente falou, pô, agora, e eu desenvolvi esse projeto, o de Apodi especificamente, em parceria com um grande amigo meu, com um xará também, que é o Rodrigo, lá da Croma Energia. E a gente tinha ganhado, e a gente olhava um pouco e falou, cara, e aí, agora? Vamos agora trazer parceiro. E aí começamos a buscar parceiros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e acabamos trazendo até 2 parceiros noruegueses. Verdade. E é um Como é que chama as empresas? Scatec. E na época, de novo, essa é a história lá da surpreendente dessa anel que vai acabando, né? E isso foi que entregando a idade nossa, mas assim,
a antiga Statoil, que hoje chama Equinor, mas na época ainda era a Statoil, que é a Petrobras da Noruega, né? E um grande orgulho para a gente, que eu dizia que foi o primeiro projeto de energia renovável que a Statoil investiu no mundo. Não era no Brasil, não. No mundo, a primeira iniciativa, o primeiro dólar investido em energia renovável foi no projeto no Complexo de Apodi, que naquela época era a segunda maior usina solar do Brasil. Então, Visionário. Visionário. São 500 hectares a área, são 500 e poucos mil, mais de 500 mil módulos, e eu lembrava de mostrar as fotos para o meu finado pai, e ele falava assim, meu filho, isso aqui é uma lavoura de placa solar, isso aqui não é usina, não. E realmente, assim, o que a gente fala lá em Goiás são 100 alqueires goianos, que seriam 200 alqueires paulistas, né? É muita coisa, né? E aí, fazendo um parênteses, o bom da conversa antes é isso, né? Que ela acontece lá e ela não se repete aqui, né? Porque agora é curiosidade. Você vê como é que mudou, né, Rodrigo? Provavelmente faz a mesma potência ou faz a mesma geração num espaço muito menor hoje. Sim, né? sem dúvida. Não, eu estava falando, a Podi nós temos lá módulo de 340 watts. Que era um módulo Que da era época. um Né? baita do módulo. E com eficiência, imagino eu, de 17%. Inversor centralizado, que Isso. hoje já não é tanta tecnologia que a gente usa, né? A gente vai mais para o string, então, assim, mudou muito. O setor evolui muito rápido. É tracker, não? É tracker. Lá, tracker? É tracker. De Um quem? dos primeiros trackers, da Soltec. Soltec. Então, eu acho que é importante a gente ir reconhecendo os... Inversor GE e módulo BioID. Inversor GE, hein? Pra você ver. Bom, e aí, eu acho que é o processo natural da vida, do diário de uma vida elétrica, outras iniciativas vão chegando, né? Vão surgindo. Né? A Pacto é de 2017, né? Exato. Mas vem a 77 Sol, que foi mais ou menos por aí, um pouco depois, né? Qual que é a ideia da 77 Sol? Ou seja, se quiser, fica à vontade, claro, essa é a ideia do papo nosso aqui, de trazer, porque acho que daí vieram surgindo oportunidade, um negócio, oportunidade, um negócio. Oportunidade, um negócio que não funcionou, né? A gente falou um pouquinho disso também, né? Como é que foi de lá para cá, vamos dizer, dos últimos 6, 7 anos para cá, né? Desde que a gente tem aí esse contato. Legal. Então, assim, até 2017, o sonho, como eu disse, o sonho grande era ser gerador. E ali, pô, a gente teve experiência já era gerador, já tinha PCH operando, tivemos a participação na eólica. Depois que a eólica estava redondinha, eu vendi minha participação lá para pegar o equity e colocar na solar, minha Podi. E aí eu vou para um segundo sonho grande e falo, pô, eu me verticalizei lá na engenharia, na prestação de serviço, entrei na geração, agora meu sonho agora é desenvolver um business plan até 2025, onde eu vou ser um player verticalizado de energia, ou seja, atuando em geração, que eu já estava, transmissão, comercialização e distribuição. Opa. Aí que eu fiquei louco mesmo. Aí já voltou doido. Né? Eu já voltei. Vamos ver se em 2030 dá para te chamar de visionário. Então, assim, acho que tem mania, né? Eu acho que foram poucos momentos de sanidade durante a minha vida, sabe? Mas, assim, esse foi mais um dos momentos de insanidade. E aí, de fato, ali nós começamos o projeto da Pacto, né? Então, até então eu não tive sócio na empresa, eu tinha sócio nas SPEs, em cada usina, em cada projeto, mas nesse momento eu entendi que essa loucura era eu tinha que ter ela junto, tinha que ter mais um doido comigo. Então eu tenho a Pacto hoje é uma holding, né, um conglomerado que tem 2 holdings acionistas, uma é minha holding da minha família e outra é uma holding chamada Sauber, que é de uma parte da família Constantino, que é o Eduardo Constantino, que tem uma posição no conselho da Pacto e eles são investidores da Pacto também. Então, nesse momento, a gente já começamos como geração, né, que era o que eu já tinha. Então, a gente começa a desenvolver aí um pipeline até mais agressivo e hoje a gente tem aí mais de 10 gigas de projetos Greenfield, de solar centralizada. Caramba, Rodrigo. E aí depois também entramos em comercialização, foi a primeira vertical que a gente abriu. Então, hoje a gente tem 2 comercializadoras de energia, a Pacto comercializadora e a Evolution. E essas duas são 2 também das 42 acionistas da BBCE, que é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, e que é a Bolsa de Energia do Brasil. E isso é minha proximidade, o meu fanatismo, né, no bom sentido, e a minha paixão que eu tenho por tecnologia, por inovação. Então, desde o início lá e até hoje, isso tem me acompanhado no setor elétrico. Depois, em 2018, a gente vence 2 lotes no leilão de transmissão, do segundo leilão de transmissão do governo federal,
e aí ganhamos 2 subestações que estão em operação também, uma em Goiás e outra no Rio Grande do Sul. E ali, então, a gente já estava então, em geração, comercialização e transmissão. E de 2018 foi quando, de fato, acho que, de fato, não é a palavra certa, mas assim, geração distribuída estava começando a ter um crescimento mais forte, né? Porque acho que, de fato, a geração distribuída começou a ter viabilidade econômica ali de 2015, com o Confaz de 2015 para frente, né? Mas 2018 estava fervendo ali aquela água, né? Foi a hora que fez sentido. Leva um tempinho mesmo, né? Sim. Você propõe os modelos de negócio com a 682, né? Amplia o prazo, cria novas possibilidades. Vem aí a ideia da compartilhada, que hoje está acontecendo. Você vê que leva um tempinho mesmo. E, de fato, rampa 2019, né? Isso, exato. Então, de 2018 até 2021, a gente focou em desenvolver o nosso negócio de geração distribuída, que basicamente hoje são 4 iniciativas. Uma que é uma EPCista, e eu já tinha esse background de engenharia, falei, pô, se eu vou construir isso, se eu já construí usina hidrelétrica, se eu já construí eólica, e tinha acabado de construir uma solar que era uma das maiores do Brasil, isso vai ser mamão com açúcar, nós vamos fazer, e nós vamos ter uma EPCista dentro de casa para garantir qualidade e custo, né? Que isso também era um problema que tinha me acompanhado no setor elétrico, principalmente com hidrelétrica, você sabe como é que é a obra de grande porte. Diz um amigo meu que são 4 certezas. A quarta não é certeza, não, é a probabilidade. Vai demorar muito, vai dar muito trabalho, vai gastar muito dinheiro. Depois de tudo isso, que é a probabilidade, não é a certeza, pode ser que gere energia. É uma probabilidade, não é a certeza. Acho que vai dar. Acho que vai dar. Então, assim, isso era uma premissa que eu tinha, vamos ter uma EPCista dentro de casa. Depois a gente tem, então, o nosso veículo, que é o que investe, de fato, nas usinas e que faz a alocação delas, ou para um player, ou para plataformas de compartilhada, né, como a gente tem, que é a Pacto GD. Hoje a gente já tem aí uns 12 megas em operação e temos um pipeline de mais uns 40 megas. E até, de novo, com muita tecnologia envolvida nesse pipeline, são as solares flutuantes, a gente ganhou aqueles chamamentos públicos da EMAI e também montamos uma empresa que tem, entre as suas verticais, junto com a Sabesp, que está agora todo dia nos jornais aí, em função da sua privatização. Então, a empresa de energia da Sabesp, que é a Cantareira Energia SA, é uma empresa que ela é 49% Sabesp e 51% da Pacto. Depois a gente tem a gente cria a nossa plataforma de geração compartilhada, que é a EPOP, né, para aproveitar todo esse momento de compartilhado. E, de novo, tecnologia, né? Lá atrás a gente já pensava em ler a conta do cliente nosso, da pessoa que ia alocar a parte da nossa usina ali, que ia aderir como cooperado com OCR, com tecnologia. Então, a gente vem pensando nisso desde lá do passado. E aí, por último, quando a gente viu os desafios do EPC, a gente viu que a gente só ia ser competitivo na mini geração. Na microgeração, a gente viu que a gente não tinha competitividade nenhuma, porque tinha os pequenos instaladores, né, que a gente chama de integradores, que estavam crescendo muito no Brasil ali também, e que tinham uma estrutura muito mais enxuta e muito mais ágil do que a nossa. E falou, pô, mas tem uma coisa que esse mercado não tem, que é profissionalização. Então, a gente podia desenvolver alguma coisa que fosse uma plataforma de engenharia para dimensionamento para essa turma, porque era um mercado gigante. Naquela época, a gente estava falando de 160 gigas, que era quase a potência instalada que o Brasil tinha na sua matriz toda. É lógico que esses 160 gigas, até em função do comentário que você fez, com a evolução da potência dos módulos, esse número deve ser bem maior hoje. Então, a gente traz isso, a gente cria a 77 Sol, que era para ser esse marketplace, que é para... Desculpa, marketplace não, que era para ser essa plataforma de SaaS para entregar dimensionamento para o integrador. Logo depois que a gente entregou isso, eles voltaram para a gente e dizer, é muito bacana o que vocês fizeram, mas eu sou muito pequenininho, eu não consigo ir lá. Na época, a gente tinha poucas distribuidoras no Brasil, eram grandes distribuidoras, né? No meu cadastro, eu não consigo comprar lá o módulo para vender uma casinha de 6 kW, de 5 kW, 10 kW, às vezes, que eram os projetos grandes até de residência, né? E então, me vende também o equipamento. Falei, pô, mas a gente montou a estrutura para ser um asset light, eu quero ser plataforma. E aí a gente começou, então, fomos nas distribuidoras, falou, eu tenho aqui um grande número de clientes, eu quero ser uma distribuidora digital, é o que a gente se chamava na época. A gente começou a fazer isso, então começamos a vender equipamento através muito mais de um marketplace das distribuidoras. Depois esse cara volta na gente novo e fala, você me entregou engenharia, você me entregou equipamento, só que o meu cliente não tem dinheiro, eu preciso arrumar financiamento. Aí o que a gente tinha feito com as distribuidoras, a gente vai nos bancos e até nas fintechs, fala, pô, tem uma oportunidade aqui, vocês querem emprestar dinheiro, a gente consegue levar dinheiro para essa turma, e começamos a ser também um marketplace de financiamento, e hoje a gente também já está atuando, inclusive, na parte de geração de leads e ajudar comercialmente
essa turma toda. Então, a 77 é uma empresa que está crescendo exponencialmente. Já fizemos 2 rodadas de investimento. Uma foi uma rodada da Zflow, que foi os fundadores da Web Motors. Na segunda, a EDP Ventures investiu na gente. O fundo Crescera, que é um dos veículos de investimento que foi criado lá pelo Paulo Guedes, lá atrás, e hoje é um grande veículo de investimento do Eli Horn, que é do setor imobiliário. Então, isso a 77 esse ano a gente deve faturar mais de 300 milhões de reais, é um case fantástico. De novo, muita tecnologia embarcada, a gente tem mais de 80 pessoas, já saiu de dentro do escritório da Pacto, tem um escritório próprio. Então, está em São Paulo ou está em Goiânia? Está em São Paulo. Está em São Paulo, um time fantástico lá. E o CEO, que é sócio nosso, inclusive, que cofundou a empresa junto comigo, que é o Luca Milani, também é um amigo que veio do automobilismo. Eu conheci ele na academia de piloto que ele tinha montado, ele reclamando lá do dia a dia. Eu falei, cara, você é um cara muito inteligente, vamos embora montar um negócio de solar, que solar é o futuro. E ele acreditou nisso, a gente cresceu. Aliás, fazendo um parênteses aqui, Pedroso, né? Eu, pelo contato e por te acompanhar, eu sei que você tem essa paixão mesmo, né? Compete, né, no setor automobilístico, né? No setor elétrico está mais do que claro aqui para a gente que você está aí competindo de forma, fazendo um excelente trabalho. E outras relações, né? Eu vejo aí, e aí falando dos empreendimentos, das iniciativas, né? Tem o Zé do Summit, que você me comentou também, do que você tem feito, junto com o Lucas de Grazi, verdade? Teve um evento agora, no início do ano, em março, mas acho que é o 6º evento já que está acontecendo no Brasil, e eu acho que o 3º agora, fora do Brasil, internacional. Fala um pouquinho dessa iniciativa, da paixão pelo automobilismo, que eu sei, e como é que essas coisas se relacionam, né? Chegando nisso daí, né? Como é que é isso? O automobilismo é um ambiente muito legal para o empreendedorismo, né? Principalmente esse automobilismo que eu pratico, que é um automobilismo, de certa forma não, numa carreira profissional, mas que eu não vivo dele, né? Existem muitas pessoas no Brasil que estão ali no automobilismo como eu, com paixão, que são grandes empresários, então acho que isso propicia um ambiente muito favorável para esse ambiente de negócios, né? E eu pude aproveitar muito disso. Então, Lucas é um grande amigo, a gente estudou junto em Harvard, como eu disse, eu sou filho de professora, né? Então, quando eu fico um pouquinho longe do banco da escola, aquilo me faz falta. E um grande sonho que eu realizei foi poder concluir um curso em Harvard chamado OPM, que é como se fosse um MBA. E aí eu estava lá com o Lucas, que foi colega meu, e com o Carlos Pellicer, que é um outro grande amigo também, que é do setor de agronegócio. E a gente querendo fazer alguma coisa junto, aquela coisa de empreendedor, né? Não basta ser doido sozinho, tem que achar outros doidos para estar junto com a gente, né? E aí a gente teve a ideia de falar, pô, ao invés de a gente montar uma empresa, montar um negócio, vamos criar algo que tenha um impacto de verdade, né? E aí nasce, então, a ideia do Zero Summit, que é esse evento para falar que como com inovação e tecnologia a gente pode chegar no futuro com zero carbono. Que é a história do carro. Assim, o carro polui? Polui. O carro a combustão com certeza polui. Eu tenho que parar de andar de carro porque o carro polui? Não, eu tenho que achar um modal diferente para que eu possa continuar me locomovendo e me deslocando com menos impacto no meio ambiente. Então, sustentabilidade, de verdade, no final do dia é isso. Não é ativismo, aquilo que a gente via lá no passado, de abraçando a Amazônia, abraçar a árvore, não é aquilo. O ativismo nosso é completamente diferente. O ativismo nosso é no sentido de inovação e tecnologia, auxiliando a humanidade. A gente brinca. Uma frase de um amigo em comum nosso, que eu sempre repito, Ronaldo Kolozuki, lá da B Solar, que tudo está aí para preservar a humanidade. O planeta Deus tira de letra. Ele até faz outro, se for preciso, como ele inclusive já fez, né? Lá com a Arca de Noé, que inundou tudo, ele foi lá e restabeleceu. Sim. O que a gente está fazendo é pela humanidade. Então, Deus tem compromisso com a humanidade. E a gente vai fazer tudo, mostrar a sustentabilidade a favor da humanidade. E a humanidade precisa se locomover, precisa se alimentar, precisa ter seus desejos. Sim. E a sustentabilidade de verdade, na minha visão e na visão do Zero Summit, é isso. Então, e é um evento que tem crescido bastante, como você disse, a gente já vai para a 6ª edição. 3ª edição internacional, já realizamos em Londres no ano passado. Esse ano, no início do ano, fizemos em Riad, na Arábia Saudita. Agora, em julho, estou indo de novo para o próximo evento de Londres, que acontece, inclusive, na sede da Bloomberg. A Bloomberg é parceira nossa, Content Partner, e é uma parceria também que a gente tem um orgulho danado. E eu acho que isso é um pouco também do que o Rodrigo, de eu pegar tudo isso que o setor elétrico me deu ao longo desses 24 anos, em termos de conhecimento, de recursos intelectuais e financeiros, inclusive, e devolver um pouquinho para a sociedade, para a humanidade. Essa é a oportunidade que o setor me dá de fazer isso, e eu faço com muito orgulho e com muita paixão. É uma coisa que me move muito.
Deixar registrado aqui, Rodrigo, um próximo, a gente tem um quadro também no Diário de uma Vida Elétrica, no DUV, chamado É Debate, tá ligado? Legal. E vamos fazer um debate, traz aí o pessoal do automobilismo, mas que está também com essas iniciativas no solar, né? Tem o Lucas de Graça, mas tem o Espera-Fio, que tem tanta gente. Você, vamos deixar a ideia aqui, você colocar uma semente aqui, de fazer um debate sobre esse tema, essa correlação, né, que existe. Com o maior prazer. Eu tenho também, falando de amizades, eu tenho um amigo que participa muito, né? Ele tem participado muito do setor elétrico, ele tem ali a maneira dele de ser e perguntar. E aí, quando eu falei com ele que você vinha, ele falou, rapaz, ele tem uma opção de coisa que eu queria perguntar para ele, sabe? E aí eu deixo ele perguntar, porque ele faz as perguntas dele, do jeito dele, é o Zói, né? Entrando no quadro aqui, botando pilha. Zói, vem cá. O Zóio, Rodrigo, não dá muita atenção, não, porque ele tem essa coisa. Fica aqui, calma, debaixo do cabo aí, não tumultua, não, hein? E aí ele falou, cara, o Rodrigo vai vir aí, eu queria que você perguntasse para ele, porque eu sei que ele está com essa iniciativa de verticalizar e de estar nos todos os pontos, se a gente pode chamar assim, do processo elétrico, né, que você falou, geração, transmissão e até chegar agora do final, a distribuição, né? E a visão que ele tem, essa é a pergunta dele, do nosso setor elétrico, ou seja, para onde vai? Você falando de distribuição, claro, me vem pensar aqui a distribuidora de energia, né? E aí a gente tem essa discussão, distribuidora, qual vai ser o papel da distribuidora? Né? Como é que ela vai julgar esse jogo que está se desenhando, né, de multicanais, multipossibilidades de geração? A gente percebe aí uma tentativa de rearranjo. Como é que vai ser os próximos anos do setor elétrico nessa verticalização que você está olhando? Pergunta que ele queria te fazer. Bacana. Bom, é com prazer que eu respondo para o Zói. Eu acho que não é nem o papel da distribuidora no futuro. É o papel que ela nasceu para ser, que talvez, numa crise de identidade, ela não entendeu que o foco dela era esse. E eu sinto muito confortável, como eu estava contando ali a trajetória toda, né, da gente, depois da geração distribuída. Então, o passo seguinte foi que a gente entrou em distribuição. Então, hoje a Pacto, dentro do seu grupo empresarial, tem uma distribuidora de energia também, que atende ali uma região do sudoeste do Paraná. Então, eu sinto muita vontade, porque eu estou em todos os lados, não estou aqui advogando, porque tem essa guerra, né? A distribuidora contra a GD contra a distribuidora, os geradores contra a GD. Então, eu me sinto muito à vontade, porque, de fato, eu estou em todos e eu acho que todos eles são complementares, são sinérgicos, não existe competição, né? O setor elétrico, ele funciona para atender um consumidor lá da outra ponta. E esse consumidor tem que ser atendido da melhor maneira possível, com a melhor qualidade de energia, com a energia mais barata, né? E a distribuidora do futuro, ou porque ela nasceu na minha visão, primeiro, precisava da infraestrutura para chegar na casa do Guilherme, na indústria do seu Antônio, o recurso energético, né? Que é o recurso mais importante que a gente tem no mundo, né? Todas as revoluções industriais passam por revoluções da forma como a gente foi aproveitando a energia. Então, partindo desse princípio, aí tudo bem, chegou a infraestrutura, chegou ali o fio, mas aquilo é só o caminhão, a carga do caminhão era energia. E porque o setor era muito regulado e muito quadrado, vamos dizer assim, a distribuidora precisou colocar também no seu papel a função de entregar a energia, não só o fio, mas também a energia. E o caminho que eu vejo agora é muito a distribuidora se desvinculando da energia, né, porque essa energia pode ser gerada e consumida pelo Guilherme no telhado dele, pelo seu Antônio no telhado da indústria, através de uma autoprodução por equivalência, nas usinas que ele tem participação, mas essa distribuidora continuou com um papel fundamental, que é de garantir a infraestrutura, a rede elétrica chegando na casa dos seus consumidores. Então, e mais um ponto, que na minha visão, e hoje operando distribuidora de energia, eu vejo que é um grande diferencial, que é o que todo mundo luta. A gente viu recentes aquisições, principalmente no setor elétrico agora, de players comprando ou se unindo ou fazendo joint ventures, porque tem canal de capilaridade. Uma empresa de energia se juntou com um banco, uma empresa de energia se juntou com uma telefônica. O que é isso? É a capacidade que essas empresas têm, que o banco, que a telefônica tem,
de acessar o cliente e de bilhetar ele. A distribuidora tem isso. O que você está dizendo, né, não querendo dizer, mas sim dizendo o fundamental aí, o importante aí é ter a ponta, é ter o cliente final. É ter o cliente final. E a distribuidora tem o cliente final. Ela tem um cliente final e ela pode cobrar tudo. Pra você ter noção, Crispim, na nossa distribuidora, é lógico que com a anuência do nosso consumidor, do nosso cliente, e a gente até brinca, fala assim, ó, lá na nossa distribuidora não existe nenhum consumidor, só existem clientes. Apesar da gente ter um monopólio e ter a concessão de monopólio daquilo, a gente trata todos como se clientes fossem, e clientes são, não como consumidor, que tem aquilo compulsoriamente. Isso eu acho que é muito importante, porque isso também vai mudar, a cabeça desse cliente lá na ponta está mudando, porque ele está ficando cada vez mais aculturado e está tendo acesso a mais tipos de produto. Então, acessar ele lá na distribuidora nossa, eu cobro desde a mensalidade do Country Club até a doação que eventualmente ele quer dar para a PAI ou para o time de futebol da cidade, até o telefonia móvel, o celular dele, a internet, que depois que a gente se verticalizou a energia, a gente acabou montando uma empresa de telecom também, que atua localmente. Então, existe a Pacto Telecom, que é uma telecom que a gente, inclusive, pode cobrar na conta de energia, e o nosso cliente tem. E cobra energia também, né? E cobra energia também. Então, assim, no fundo, o que a gente está criando é esse conceito de multi-utilities, onde você tem todo o acesso às suas necessidades dos serviços de infraestrutura num só local, com a garantia, e aí sempre com o propósito de sustentabilidade, de zero carbono. Então, quando a gente montou a nossa empresa de telecom, como que eu vou ter uma empresa de telecom net zero? Então, eu tenho o meu data center. Isso é base do negócio hoje. Isso é DNA nosso. A gente não abre mão disso. A gente tem uma coisa que a gente não abre mão, é de ser sustentável em todos os nossos pilares. Então, todas as nossas companhias vão ter um ponto de sustentabilidade. Tem que fazer a compensação. Tem que fazer a compensação. Pra você ter noção, na nossa empresa de telecom, Guilherme, a gente aumenta a cada módulo de 500 clientes a nossa usina solar da telecom para compensar a energia que é consumida no device nosso de internet que está na casa do cliente. Aí nós estamos falando de watts, é muito pouco. E partindo do pressuposto, inclusive, que é do modem do roteador, e partindo do pressuposto, inclusive, que a gente sabe que é uma baita de uma inverdade, de que 100% da matriz elétrica brasileira é suja, o que a gente sabe que não é, pelo contrário, e que 100% dos meus clientes não têm geração própria. E mesmo assim, eu tenho essa premissa na telecom de entregar o melhor serviço de telecom, mas também o serviço mais sustentável. Então, isso eu acho que é muito importante. E a distribuidora, ela é um player importantíssimo, porque ela tem essa capacidade de billing único e de agregar todos esses serviços. Então, a gente vê, por exemplo, as grandes telefônicas, todo indo para geração distribuída, para mercado livre de energia, etc., e que elas, por quê? Porque elas têm a ponta final, que é o cliente. E ela quer cada dia vender mais coisas para esse cliente. E ser a referência desse cliente, né? Quando ele pensa em consumir qualquer coisa. E é uma virtude mesmo, né? Porque a relação comercial, contratual, já existe há muitos anos. Então, é um grande benefício mesmo, né? Acho que é uma maneira muito positiva de ver esse negócio, né? Então, de fato, aí viu, Zóia, tem um caminho, sim, que as distribuidoras podem e devem trilhar. Rodrigo, a gente está chegando, infelizmente, no finalzinho desse papo nosso, do primeiro, né? Porque a gente sabe, a gente conversou ali no making of, que tem muito tema. Mas eu vi uma iniciativa, você falou aí, eu até achei que você fosse falar dela, e para a gente não perder essa oportunidade, da Pacto Mobility. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, porque tiveram desafios aí, né? Foram os desafios, inclusive, dessa tua ideia que te moveram a criar isso hoje. Conta um pouco desse empreendimento, mais um, né? Mais um empreendimento visionário novo aí. Como é que isso está acontecendo? Legal. Bom, assim, a minha paixão por carros, a gente já falou, a minha paixão por carro elétrico começa naquele momento ali do supermercado, né? Do carregador. E quando a gente comprou a nossa distribuidora, e lógico que isso fazia parte no business plan que a gente tinha de ser um player verticalizado, mas eu confesso para você que eu fiquei muito me questionando qual o motivo da gente estar entrando em distribuição. Porque, de fato, naquele momento, né, o meu entendimento sobre distribuição era algo muito regulado, muito fechado, que não tinha capacidade da gente aplicar muita tecnologia e inovação, que foi sempre a minha paixão, e que o setor elétrico sempre me proporcionou em todas essas outras áreas que a gente conversou aqui mais cedo. E eu falei, eu quero comprar distribuidor, mas eu tenho que pensar em alguma coisa que eu vou tornar ela diferente.
dentro, lógico, das 4 linhas da regulação. E eu tive a bela ideia de falar, pô, eu achei aqui, eu vou ter uma distribuidora e vou ter uma frota 100% elétrica. E a gente foi, então, a primeira distribuidora de energia elétrica, não é do Brasil, do mundo, a operar uma frota 100% elétrica. E aí recebemos até um prêmio, fomos contar esse case na COP27, lá em Sharm el Sheikh, no Egito, ano retrasado. Eu não sei nem falar essa palavra aí, não. Eu tinha que ter que ser em algum outro lugar. Como é que chama a cidade? Sharm el Sheikh. Pois é, eu não ia lá. E é um lugar belíssimo, é no litoral, ali no Mar Vermelho, ali no Egito, um lugar muito bonito. Ainda pegamos, porque foi logo após a pandemia, então, assim, ainda um pouquinho depredado, mas o governo tinha feito um investimento pesado ali para receber a COP27. E aí essa iniciativa te levou... A gente foi lá, então, assim... E o desafio foi esse. Da onde que a Pacto Mobility surge? Quando a gente faz... Então, eu vou lá, faço um leilão, vendo todos os veículos da distribuidora, vou comprando tudo elétrico, de motinha, carro, caminhonete, etc. E, num determinado momento, a gente tinha lá algumas marcas de carregadores, e eu começo, tipo, o carro de uma marca não carrega com um carregador tal. O carro da outra marca não carrega com essa, mas não carrega com a outra. Eu falei, caraca, será que eu vou ter que agora fazer o leilão inverso, comprar tudo a combustão? Não é possível. Então, comecei a estudar muito e falei, cara, temos que desenvolver um hardware próprio. E a gente acabou comprando uma pequena indústria que ficava em Itajaí, em Santa Catarina, de uma pessoa que já acompanhava a gente. Ele falou, eu tenho um equipamento aqui e que eu posso te vender que vai solucionar o seu problema. Mais um para eu poder ter aqui, né, juntar com os outros. Ele falou, não, fica aqui 6 meses, se funcionar, você me compra a indústria. A gente acabou comprando metade, hoje a gente é dono de 100% dessa indústria, transferimos ela para Coronel Vivida, lá no Paraná, onde é a sede dessa distribuidora nossa. E, com isso, de fato, desenvolvemos um hardware que eu chamo de estado da arte para carregamento de veículos elétricos. E hoje temos empresas grandes do setor, por exemplo, o Grupo Equatorial, onde eles têm as 7 distribuidoras, eles estão comprando os recarregadores de veículos elétricos da gente. Isso tem sido, assim, em função dessa flexibilidade dele. Exato. Né, a gente conseguiu achar, eu chamo de carregador universal. Acho que a gente conseguiu chegar nesse... Né, e, de novo, um equipamento 100% nacional. A gente tem visto muito equipamento hoje chinês vindo para o Brasil, às vezes até com a marca de alguma empresa brasileira, mas naquela estratégia de OEM, que eles falam de brand label, que eles trazem. Mas, pô, o hardware e o software ainda está na mão do chinês. Isso, na minha visão, não é muito legal. Eu não queria ficar exposto a esse risco, sabe? Hoje a gente tem um equipamento assim de alta confiança e made in Brasil, 100%. E um mercado enorme aí, né, Rodrigo? Gigantesco, né? Imagina, no caso nosso, Brasil, a população que a gente tem, país desse tamanho, carro elétrico que a gente está vendo acontecer, né? Claro, tem desafios, né? Eu estava conversando ontem em casa com a minha esposa e ela, acho que viu famoso no Instagram e tal, alguém que tinha sofrido um acidente normal de trânsito e tudo, e que não tinha... A peça não chegava, né? Então, assim, são coisas que a gente sabe que nós vamos ter que passar, mas o futuro vai para aí invariavelmente. E não só questão de mobilidade, viu, Crispim? Porque, assim, o carro elétrico está para resolver um grande problema nas metrópoles, que é problema de saúde pública. Você sabia que 40% das emissões nas grandes metrópoles são representadas por 3% da frota circulante? E esses 3% são ônibus, caminhões e veículos de serviço, táxis e aplicativos, etc. Então, se a gente conseguir trocar 3% da frota a combustão, a gente vai eliminar 40% das emissões nas grandes metrópoles. Então, a gente está falando de uma solução não é de mobilidade, de saúde pública, desocupar o hospital, deixar gente que é atendida diariamente de doenças infecto-contagiosas, por causa de emissões de gás de efeito estufa. Então, a mobilidade elétrica ela vem para resolver um problema, e eu falo, o carro elétrico é uma paixão. Eu já há alguns anos estou rodando em carro elétrico e não consigo mais voltar para a combustão, porque é completamente diferente. É absurdamente diferente, você não consegue voltar. Ele é mais leve, ele é mais tranquilo, ele é mais silencioso. Então, você não tem aquela coisa de parar no posto de combustível. É uma coisa que falava muito dos grandes centros urbanos. Você vai ter um carregador na sua casa. E você dorme 8 horas por dia. Por menor que seja o carregador, é um carregador de 1 kW, de 3 kW, de 7... Você vai dormir. Sim, né? E ele vai carregar. E ele vai carregar o carro. Não, eu acho. E as autonomias médias dos carros hoje, nós estamos falando de média já acima de 300 km. Você vai carregar o carro, às vezes, 2 vezes por semana, não é nem todo dia. Né? Então, acho que esse é o grande barreira para a gente vencer, aculturar o mercado. Mas acho que o Brasil vive um movimento excepcional e muito diferente dos outros países. Por quê?
primeiro, a gente não tem aquela questão de falar que a gente está carregando um carro elétrico com a matriz suja. Exato. Né? Isso acho que é o primeiro deles. É fundamental. Segundo, que a gente também tem uma questão de que o carro elétrico ele pode transformar essa questão de saúde pública, como eu disse, pode ajudar muito na questão das grandes metrópoles. E, por último, que a gente vê agora uma barreira muito grande nos Estados Unidos e Europa em relação ao carro chinês, que hoje é o grande provedor, estado da arte, tecnologia. Assim, eu lembro quando eu fui as primeiras vezes para a China, lá 2017, 2016, 2015, e eu voltei na China no passado, assim, é completamente diferente. As placas verdes, né? É completamente diferente. Então, assim, o chinês aprendeu a fazer o carro já nasceu. E aí é o exemplo, por exemplo, da Tesla, quando você pega comparação com os incumbentes, né, os a combustão tradicional. Por que a Tesla se destacou tanto? É uma empresa tão valiosa. BYD chinesa também, mesma coisa, né? Então, quando a gente vê essa objeção ao produto chinês, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, vai sobrar qual mercado? O Brasil. Sim. E o Brasil é um grande mercado de automóveis. O brasileiro Sim. é apaixonado por carro. Sim. Né? Então, eu acho Não, que... e aí, naturalmente, a população, né? Você tem uma Exato. população de 220 milhões aproximadamente. Não tem jeito, por mais que você venda pouco, é muito, né? Exatamente. É sempre isso. E aí, Rodrigo, nessa fala tua, eu me lembrei do seu Geraldo, seu avô. No pensamento dele, primeiro faz a garagem para depois ter o carro, né? Sim. Eu, quase há 2 anos, já tenho o meu carregador de carro elétrico. Ainda não tenho carro elétrico, inclusive fica aí o convite para algum patrocinador, BYD, GWM, já que, olha, eu estou sem carro elétrico, viu? Eu posso andar por aí e tal. Pensem nisso. Pedroso, pergunta final. Espero eu desse primeiro papo nosso, primeiro podcast, que eu faço, né? Aí sou eu que faço, não é o Zóio só escuta. Momento mais elétrico da vida do Rodrigo Pedroso, enfim, né, nessas andanças aí. Não necessariamente precisa estar ligado ao setor elétrico, mas se tiver também nenhum problema, o que vem aí na tua cabeça? Imagino que são muitos, mas assim um que vale a gente contar aqui. Com essa de ser doido a cada momento, acho que tem muitos, né? Pois é, e por isso. Mas por isso que eu resolvi escolher acho que pelo lado pessoal, porque o profissional, acho que empreender é isso, né? É matar um leão a cada dia e deixar outro amarrado para o dia seguinte, né? Então, eu acho que o momento mais elétrico da minha vida, sem dúvida nenhuma, foi quando eu perdi meu pai. Como eu disse, assim, um orgulho danado do que os meus pais fizeram por mim, né? Como pessoa. E tudo que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma, foi fruto de todo esse investimento que eles fizeram, não só na minha educação, de investir nos colégios, mas de me formar como ser humano também. E perder meu pai num momento da minha vida que eu estava conquistando muita coisa. Eu brinquei dele falando da lavoura de placa solar. Eu acho que muitas conquistas que eu tenho atualmente, eu fico pensando, se ele estivesse do meu lado, o que ele estaria falando para mim? Então, acho que foi um momento elétrico para mim, sem dúvida nenhuma. Mas ele está vendo. De onde ele está vendo o reflexo das placas, porque com o sol elas brilham, não tem a menor dúvida. Amém. Bom, eu tive aqui com um amigo, uma influência positiva quando eu começo essa minha história, eu falei isso aqui no início, Rodrigo Pedroso, que também, eu acho que vale destacar, Rodrigo também conselheiro na AB Solar, né, a Associação Brasileira de Solar, ajuda muito nesse contexto do setor. Rodrigo também é diretor na Fiesp, na área de energia, correto, Sim. Rodrigo? Então, assim, tem outras tantas passagens aqui, um currículo fantástico. Mas mais que tudo isso, eu posso dizer, no final desse papo nosso, um louco visionário elétrico e que bateu um papo bacana aqui com a gente. Hoje, no Diário de uma Vida Elétrica, no DUV, eu peço aí para você, então, que está nos assistindo nesse multicanais que a gente tem, que se inscreva aí no nosso site para acompanhar esses papos e tantos outros mais. Rodrigo, muito obrigado, de verdade. Guilherme, Está contigo aqui e o microfone é teu. Obrigado. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui, poder te encontrar depois de tantos anos e ver que você continuou no setor, que a gente está no mesmo setor, né? Então, poder ver isso, eu acho que é muito bacana. Um papo de altíssima qualidade, eu tenho acompanhado o DUV, parabéns, né? Obrigado. Por essa nova iniciativa, essa nova trajetória que você está fazendo, não só aqui no DUV, mas também na S2 Negócios, que eu tenho acompanhado aí. E acho que o setor precisa disso, né? De mais pessoas engajadas, pessoas com conhecimento. Eu acho que você está fazendo isso aí, desempenhando esse papel de uma maneira fundamental. Queria te agradecer muito, colocar à disposição, vamos fazer o debate, com certeza.
E agradecer a todos que estão também nos vendo, né, e dando essa oportunidade, a gente contar um pouquinho nossa história, falar um pouquinho do setor, o que a gente espera que vem por aí nos próximos anos. Então, conte sempre comigo, foi um prazer enorme estar aqui contigo. Muito obrigado. Gente, é isso. Até a próxima. Valeu.